Boa noite, Gersinho. A baixa moral da derrota para a equipe do Nação influenciou na consistência defensiva e, consequentemente, do rendimento da equipe nesta tarde diante da equipe do Figueirense? Boa tarde. Eu acredito que não. Eu acho que cada jogo tem a sua história. Claro que o maior problema nosso dentro da competição não foi essa derrota, né? Foi esses jogos que a gente não conseguiu pontuar. Principalmente com o adversário citado, de 6 pontos pontuamos 1 ponto só. Hoje nós poderíamos estar matematicamente classificados, mas isso não aconteceu. E hoje um jogo grande, jogo difícil. Realmente o primeiro tempo abaixo, o início, a equipe começou um pouco devagar. A partir do momento que fez o gol de empate, né? No momento que a gente estava com muita dificuldade, a gente conseguiu o gol de empate. Eu acho que a equipe melhorou, até criou mais oportunidades, começou a trocar um pouquinho mais de passe, que é uma ideia que a gente tem, principalmente de construção. E aí acabou o primeiro tempo. O segundo tempo eu acho que a gente voltou melhor, a gente fez um jogo bem equilibrado, o adversário teve oportunidade, mas nós também tivemos oportunidades, e algumas oportunidades claras para até virar o marcador, né, de ficar em vantagem. Infelizmente a gente não conseguiu converter em gol, e aí numa bola de um corredor a gente preencheu um pouquinho errado a nossa área e sofremos o gol da derrota. A derrota é difícil, mas a gente está vivo na competição ainda. Eu acho que a gente tem um jogo importante no domingo que vem. E como foi a derrota do Nação, a derrota de hoje também vai doer bastante. Agora a gente tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar a motivação de todos para procurar reverter e buscar um ponto ainda que falta para a nossa classificação no jogo diante do Marcílio Dias em Itajaí. Boa noite, Gersinho. Eu vou tentar fazer duas rapidinho, né, para liberar para a galera toda aí. Bom, você já ia fazer uma mudança, né, a partir do 1-0, né, os jogadores estavam se aquecendo já e tal, e quando saiu o gol, né, de empate do Joinville, você mudou de ideia, o que parece, né? Mas o Joinville realmente, né, embora tenha empatado, mas em matéria de rendimento, pela beirada, intensidade, ele não evoluiu tanto. Não era hora, de repente, de fazer a mudança no primeiro tempo? E a outra pergunta, os jogadores, né, que são titulares, a gente sabe que tem uma condição boa, Balotelli, próprio Pedoc, o pessoal que está no banco, esses jogadores, eles não estavam 100% para sair jogando? Vamos lá, a primeira. Depois que passa o jogo é fácil a gente comentar algumas situações, né? Mas quando nós disputamos o jogo, eu não troquei, e hoje, agora, acabando o jogo avaliando, também não trocaria, porque eu acho que o nosso time melhorou. Depois que teve 1-1, acho que o nosso time cresceu, criou oportunidade sim, na minha visão. Respeito a sua opinião também, mas eu acho que criou oportunidade sim, tanto que o segundo tempo voltou bem melhor. Eu acho que a gente fez um jogo bem competitivo. A gente tem que ter muita consciência que hoje o Joinville está num patamar diferente, e a gente enfrentou uma equipe de Série C. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu acho que o segundo tempo foi bem equilibrado, bem competitivo. A minha ideia na situação era abrir um pouco mais a equipe, realmente, né, para tentar fazer uma situação diferente, mas como empatou, eu acho que o time criou equilíbrio e criou oportunidades, como foi também no segundo tempo. Eu acho que se perdeu um pouquinho no segundo, tanto que, na minha visão, após as trocas, o time não melhorou muito também, não criou tantas oportunidades, né? Se fosse uma situação dessa, a fase final do jogo nós teríamos atropelado, né? Que não foi o que aconteceu. Até eu acho que o Figueirense cresceu ainda mais depois do gol que a gente sofreu, porque a gente perdeu um pouquinho de equilíbrio emocional, principalmente, que faz parte do futebol. O Balotelli não tinha 100%, o Balotelli fez um treino só, então não teria, era um risco muito grande de colocar ele do início. Claro que naquela situação nós tínhamos que arriscar tudo, mas como a gente empatou, a gente segurou ainda um pouquinho ele até para o segundo tempo. A ideia dele era 20 minutos, no máximo 30. O Pedoc é uma opção minha, já teve várias oportunidades também. Eu acho que o Mirandinha está na frente dele pelas partidas que jogou, mas o Pedoc também tem qualidade, daqui a pouco ele pode figurar no próximo jogo. A questão do Pedoc já é mais opção técnica mesmo, tática minha. Agora do Balotelli, realmente ele não estava 100% para iniciar o jogo. Gerson, boa tarde. Vou aproveitar e vou fazer duas também. Primeiro, com relação aos espaços que o Joinville cedeu para o Figueirense, principalmente pelos lados do campo. O Figueirense atacou muito o Joinville pelas laterais. Não sei se foi pela disposição mesmo tática do time, queria que tu comentasse sobre isso. E também, de novo, o Joinville criou, teve volume, mas o último terço do campo o Joinville continua falhando, né? Fez mudanças ofensivas, mas a bola não entra. O que está faltando para que esse volume ofensivo se converta que perdeu ao longo da competição? Primeiro, sobre a questão
a gente reforçou os lados do campo, né? O Balmer, sem a bola, ele formava uma linha de 4. E é um defensor, né? Com o Laílson, que é um lateral beirada também. Então, o lado esquerdo, a gente fortaleceu defensivamente. O lado direito, o Mauri, que ia acompanhar, né? Que é um jogador que marca muito bem também. O Gustavo era o que a gente tinha na lateral, porque o Genilson estava suspenso. O que tem que fazer nessa situação de corredores é ganhar duelo. Futebol é duelo, é 1 para 1, defensivo e ofensivo. A gente também não pode esquecer que do outro lado também tinha qualidade. O Jean Silva é um jogador que até ontem estava jogando Série B. Então é um jogador difícil de se marcar também, o Jean Silva. Por isso que às vezes ele também consegue uma situação ou outra igual do gol. Às vezes é mérito do atleta também, potencial dele também. A gente não estava jogando contra ninguém, tá? Então eu acho que a maior dificuldade nossa foi a questão dos duelos do corredor. A questão do gol, cara, a gente trabalha. Os jogadores também, eu sempre falo, eles não erram porque querem, né? Então agora é muito fácil chegar aqui e falar, pô, fulano errou o gol, ciclano, estou falando eu, a questão minha como treinador, né? Vocês, claro, tem que fazer essa avaliação. Eu como treinador, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, trabalhar ainda mais, passar confiança para o meu grupo, porque a única chance que nós temos de reverter a situação são com esses atletas no próximo domingo. Então não tem outra forma de trabalhar. É passar confiança, é trabalhar, ajustar, chamar a responsabilidade para mim, que é minha, com certeza, eu já sabia do desafio. Tá? E tentar pontuar no próximo domingo para a gente conseguir essa classificação, que a gente tem muita chance. E eu confio muito que a gente vai buscar a classificação. Esse duelo foi considerado pelos teus jogadores como a decisão da Copa do Mundo. Consequentemente, você terá provavelmente a volta do lateral direito e também do próprio Nelsinho, que desfalcaram a equipe hoje. Com essa volta, esse pseudo retorno de ambos, tu mantém essa estrutura tática ou vai atuar como tu vinha atuando anteriormente? Cara, é muito cedo ainda, né, para falar alguma coisa. Ainda a gente vai avaliar esse jogo ainda. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no próximo, né? Então é muito cedo para falar se eu vou mudar ou não, mas a ideia é mudar sim. A ideia é o retorno do Nelsinho, o retorno do Genilson, né? Então a gente joga por um ponto em Itajaí, um ponto nos classifica, que é o objetivo primeiro e principal. Então a gente vai também avaliar o adversário, porque a gente começa primeiro contra o adversário, então a gente começa avaliando o adversário. Em cima disso a gente vai montar a estrutura para esse próximo jogo em Itajaí, que é uma final de competição, né? Um ponto nos coloca na próxima fase. Bom, é bem verdade que o Jefferson, né, Recife, ele tem errado uns passes e tal, mas era o lateral de ofício titular quase em todos os jogos. E por opção técnica você tirou e botou o Gustavo Henrique, né? Como não tinha um jogador de beirada para arrastar, dobraram, né, em cima do Gustavo Henrique, ele, sobretudo no primeiro tempo, e acabou ficando um pouco pressionado, tanto que acabou tomando gol em cima Gustavo dele. Henrique ou Balmer? Não, Gustavo Henrique. Mas o Jefferson joga na esquerda, né? Sim, pois é. Mas o Gustavo foi para a direita. Você poderia ter feito ao contrário, né? Jogado com o atacante pela beirada ou jogando um zagueiro pela direita, mantendo um de ofício que você estava escalando sempre, né? Mas enfim, foi uma opção técnica sua. Acabou o Figueirense dobrando em cima dele, né? E ele ficou complicado. Ele não apoiou e na defesa ele acabou por falta de ritmo de jogo e tal. E isso você vislumbrou também durante o jogo, essa variação, essa dificuldade? A questão do Gustavo Henrique, cara, não tinha outra situação. O Genilson estava suspenso. A questão do Jefferson, primeiramente, cara, assim, ó, a gente tinha sofrido 7 gols e 4 de bola parada. Certo? Eu acho que vocês devem estudar essa situação, vocês devem pesquisar isso, né? Então a entrada do Balmer, Marques e Iago é para fortalecer a bola parada também. Então tem vários setores, quando monta uma estrutura para um jogo, tem várias coisas que a gente pensa, né? E aí assim, ó, o futebol ele é complexo. Se tivesse ganhado o jogo, tinha dado tudo certo. Não deu, não ganhou, aí se cria algumas situações, mas faz parte também, eu entendo também. Que a minha função é essa, eu tenho que estar... Agora, assim, ó, no dia a dia tem várias situações que a gente não consegue esclarecer aqui também, né? O Jefferson é um jogador que não vai ficar para o próximo ano, já tem acerto com outra equipe também. Então a gente tem que pensar também no próximo ano em algumas situações. O Mauri tem, mas tudo bem, o Mauri vem com um rendimento forte, fez uma grande partida contra o Nação, não tinha nem a possibilidade de eu tirar ele, como ele vinha me ajudando. Agora tem algumas situações que a gente vai pensando, né? E como tu falou, às vezes o rendimento não está tão bom, a gente precisa solucionar para o próximo ano. A bola parada com 3 zagueiros, certo? O Gustavo Henrique no lado direito não tinha como fazer outra situação, né? Porque assim, ó, o Balmer ainda é um jogador com construção. O Balmer tem bom passe, então ele dá essa saída para mim.
Agora o lado direito já não tinha essa situação, aí ia ficar muito penso. O Iago, na estrutura alta, o Marcos na estrutura alta, para fazer a lateral já é difícil. Agora o Baume já até fez lateral esquerda, por isso que eu fiz essa situação. Com a bola, montava uma linha de 3, empurrava o Laíus para amplitude, empurrava o Gustavo Henrique para amplitude. Mauri e Ronan trabalhando como meia, o João Vitor trabalhando na amplitude do adversário e Elionai e Lohan por dentro. Né? E aí a gente fazia uma construção com 3, como a gente sempre fez. A hora que a bola entrava no André Goleiro, o Iago empurrava um pouquinho para mim. Isso aqui a gente fez contra o Carlos Renault. E deu muito certo, só que eu fiz com o Genilson pelo lado direito, a linha de 3, entendeu? Mas nessa situação a gente tentou fazer essa questão, até falando novamente, para até organizar a bola parada. Eu acho que a gente tomou 4 gols de bola parada, era um nível muito alto de bola parada. Tá? E aí, infelizmente, como a gente falou, não deu certo, não encaixou muito. Apesar que assim, o jogo assim foi muito equilibrado. O futebol ele é definido em detalhes. Se a gente tivesse feito os gols e ganhado o jogo, hoje teria sido a estratégia mais correta do mundo. Infelizmente, a gente tomou um gol com uma preenchimento de área, o atacante antecipou, a gente ficou esperando. Mas faz parte do futebol também, volto a falar, a responsabilidade é minha como treinador, Gerson. Quem sabe agora, essa semana, esses dias que falta, a gente trabalha um pouco mais para melhorar e classificar o time.